Hello! Então, havia um tempo em que os gamers se baseavam na imaginação do jogador, que por sua vez era estimulada por quadrados, pixels, ruídos e todo tipo de pisca-pisca que pudesse insinuar ao jogador a história que o game apresentava, que às vezes, mesmo bem simples, fazia nascer a curiosidade sobre o final daquela história, ou mesmo sobre aquele personagem que nos marcava de tal forma, assim como o nosso crescimento dentro do game. Não havia barreiras para nossa imaginação, pois um pequeno ponto poderia ser um baú de tesouros, um sol poderia ser feito de quadrados e o Superman podia ser feito de palitinhos coloridos azuis, vermelhos e voadores. Época boa, época da Atari, ô saudade. Mas por que eu tô falando sobre isso com tanta nostalgia? Calma que eu já chego lá. Com o tempo e a evolução gráfica, os games ganharam um tom mais cinematográfico e, consequentemente, muitos deles envelheceram mal, ficando datados ou até mesmo esquecidos por não oferecerem uma imersão visual mais aprimorada. Não é raro ouvir ou ver resenhas falando que determinado game ou determinada pessoa não curte esse ou aquele visual. Calma que eu não tô brigando com quem curte ou não, cada um tem seu direito. Mas tendo esse sentimento em excesso, às vezes pode provocar um pré-julgamento sobre uma determinada obra. Mesmo antes de conhecê-la, não damos a mínima chance de experimentar, nem que seja por desgosto, como é meu caso muitas vezes. Julgar um livro pela capa não vale a pena não, pois cada gosto difere e varia de pessoa para pessoa, e muitas das vezes você vai perder a oportunidade de conhecer um game único e que, mesmo imperfeito, vai te dar aquele sorrisinho no canto da boca na maioria das vezes. Então, daí eu puxo o nosso papo justamente usando esses argumentos que usei sobre a imaginação, imperfeição e julgamento antecipado para falar de Deadly Premonition. Simbora falar dos aspectos técnicos primeiro, né? Para ficar mais organizado e bonitinho o nosso vídeo, galera. Lançamento e plataformas, bora falar disso. Deadly Premonition foi desenvolvido pela Access Games, publicada na América do Norte pela Ignition Entertainment, no Japão pela Marvelous Entertainment e na Europa pela Rising Star Games. Foi lançado em 2010 para Xbox 360 na Europa e no Japão também no mesmo ano, só que a versão em inglês para Play 3 somente em 2013, lançado na Austrália, América do Norte e Europa. Também no mesmo ano saindo para Microsoft Windows e bem depois saindo para Nintendo Switch em 2019, gerando uma sequência meio que polêmica, mas esse é assunto para um próximo vídeo. E o estilo de jogo misturebas? Então, esse game mistura muitos elementos de outros games que nem sempre acabam por empolgar o jogador, pois, no fim, às vezes não são utilizados da maneira correta. Mas é aí que está o charme do Paranauê, o Zirguidum do game. O agente do FBI, Francis York Morgan, que eu vou chamá-lo de York porque todo mundo chama ele assim, ele prefere, tem total liberdade de escolha no que fazer nas 24 horas do dia em Greenvale, a cidade principal do game. Fazer a barba, trocar de terno e mandar os ternos sujos para a lavanderia, bater rango para não ficar com fome, beber muito café e refrigerante para ficar acordado, bater papo com alguns moradores locais e investigar o estranho assassinato que tomou conta da cidade. E, de quebra, investigar a lenda do assassino da capa de chuva. Dá para fazer outras atividades como pescar, corrida pega-bandeira, tiro ao alvo, que vão sendo desbloqueados com o andar da história principal. E falando nela, vamos à história, mas eu garanto, eu não vou te dar nenhum spoiler para não estragar a experiência, porque, e que experiência, né? Essa é a história mais que cabulosa, vamos lá, né? York é um agente do FBI que se dirige à cidade de Greenvale a pedido do Bureau, investigar sobre o assassino serial chamado Raincoat Killer, ou assassino da capa de chuva, responsável pelo assassinato da jovem Anna, de 18 anos, de forma muito, mas muito perversa. Isso você vai ver logo na intro do jogo, que não poupa nenhum detalhe. Tirando uma parada mais gore, mas dá pra entender o que aconteceu ali. Sendo as testemunhas os jovens Isaac e Isaiah, crianças gêmeos, e são bem estranhos por sinal. Você vai entender isso no futuro. Que foram os primeiros a encontrar o corpo da jovem. York será auxiliado posteriormente na investigação pelo xerife George Woodman, em sua pose de durão, né? E pela xerife auxiliar Emily Wyatt. Só que por mais que seja seu trabalho, York fala com um amigo imaginário chamado Zack, e para não estragar a surpresa, age como amigo imaginário de York. Aparentemente, ele possui os poderes intuitivos, York no caso, né, que viaja pelo mundo dos sonhos e enxerga premonições em todo tipo de coisa. Cabe a essa equipe, que York não considera muito, você vai entender com o tempo, desvendar esse mistério e capturar esse ser maligno que assola a cidade somente em noites chuvosas, como diz a lenda local. O carisma dos personagens envolvidos na trama é inegável, cada um com seu jeito particular e manias que os fazem ser reconhecidos de longe. Eu vou dar alguns exemplos para vocês bem simples, como Polly, aquela senhorinha do hotel surda, bem surdinha mesmo, tipo a velha surda da vida, mas bem ativa ainda.
depois afinal ela sozinha toma conta do hotel e age ainda como copeira. Olha só como é que são as coisas. Keith, né, que é o típico roqueiro, sempre com expressão musical, estalando o dedo constantemente, ou mesmo Jack, que é ignorante até dizer chega, mas ganancioso até dizer basta. Cara, muito chato ele. Logo após algumas horas de jogo, você vai acabar se perguntando onde é que tá fulano? Onde é que tá cicano? Porque na sua memória, cada um vai ficar cada vez mais gravado. Os diálogos, às vezes meio sem sentido, são cheios de referências a programas de TV, filmes, cinema e teatro, falando abertamente de atores e diretores, atrizes e tudo mais. Geralmente, esses diálogos ocorrem quando York se dirige de um ponto a outro de carro, e sem eles a monotonia tomaria conta de vez. Vira e mexe, rolam umas patadas, e fora entre os personagens principais, discussões que nem sempre acabam de forma ruim. E isso tira a mesmice de todo mundo ser amiguinho, aquela coisa toda do início ao fim. E isso não acontece aqui em momento algum. Tem muita coisa para se fazer no game. Como eu já tinha dito, Greenvale é bem grande para se explorar e dirigir por minutos. Não tem fast travel aqui, ou seja, você vai ter que dirigir muito para ir de uma localidade a outra. Eu mesmo dirigi minutos e minutos direto de um canto para o outro. É algo aceitável para não se tirar a imersão do game muitas vezes, né? Nem todas as casas podem se entrar. Não tem como dar uma de link e sair quebrando o pote de todo mundo para entrar e catar grana não, valeu? Tem bar, restaurante, mercado para passear e fazer umas comprinhas. Mesmo meio que limitado, mas tem. Na parte musical, você logo se verá assoviando o tema Life's Beautiful, que é essa música que tocou no começo do vídeo. Toca nos momentos mais contraídos ou desconcertantes do game. Agarra na mente de uma forma que nem eu sei explicar, porque no meu dia a dia lá tava eu assoviando essa canção do nada. O tema York and Zack dá um tom investigativo à trama, lembrando aqueles filmes de policial dos anos 90. Os grunhidos e gemidos dos inimigos são bem característicos também, e jogar com um fone de ouvido pode dar até um desconforto por causa dos gemidos. É uma pena esses gemidos não serem muito variados e em pouco tempo enjoarem. Por falar em voz, a maioria dos diálogos são falados, salvo vez ou outra que se usa o menu e por aí vai. E temos que apreciar a dublagem, hein? Porque é o charme que dá o material. Nos cenários, a música é meio escassa e repleta de ruídos e sons abafados, ou sons de natureza, só para dar aquela sensação de solidão vigiada, digamos assim, sobre. Alguns efeitos visuais chegaram bem no meio termo, então vamos falar deles agora, bora? E eu que falo, né? Feiamente chamativo ou lindamente estranho? Os cenários de Greenvale constituem muito em ruas desertas, florestas e casas comuns. Mas, se você observar bem, vemos paredes chapadas, árvores gráficas que fazem lembrar os tempos de Play 1 e 64, ausência de reflexos, sombra mal colocada e umas quedas de frame rate em momentos chaves dos games que muitas das vezes acabam por atrapalhar o gameplay de uma forma toda. Até cansei de falar isso tudo junto, né? Ainda mais quando o assassino aparece na mesma tela. Passei uma raiva sem igual, falo pra vocês. Ao mesmo tempo em que eu jogava, eu senti uma nostalgia gráfica inigualável. Mas eu tenho certeza que muitos jogadores novos não vão sentir o mesmo. E até mesmo estranho, porque é um título que até então é bem recente, né, de certa forma, tem tanta falha visual. Mas é aí que tá o charme. Pois Deadly Premonition não te promete nada do começo ao fim. No começo com uma CG elaborada, o movimento facial corporal é bem artificial, se eu posso dizer. Ou efeitos especiais, querendo te prometer como sempre algo a mais, aquele jogo pá, aquela coisa, explosões e vamos dizer assim. O climão de filme noir B impera muitas das vezes e substitui muito do que se é cobrado. Algo que Quentin Tarantino fez com seus filmes, sem se importar com nada e colocando erros em personagens que passam a ser aceitos e amados. E eu me amarro nessa técnica. Beijão, tio Tarantino! Os personagens têm movimentos estranhos ao subir escadas, andam parecendo que estão pisando em nuvens, e parece que a qualquer momento vão sair deslizando no cenário. Mas ao mesmo tempo me percebi olhando uns efeitos interessantes na mudança de iluminação do dia para a noite, ou nos close-ups da câmera mostrando veia no pescoço de York, detalhe para a barba por fazer, e por aí vai. Tem uma coisinha aqui, outra ali que você percebe e você fala, nossa, eles trabalharam bem isso. Ah, e sem esquecer que ao dirigir você pode escolher a câmera em primeira pessoa. E se você quiser, você olha os personagens dialogando um pro outro dentro do carro. E isso fica bem legal, bem real. E é um dos pontos mais legais do jogo. Eu gostava na hora que tava tendo aquele diálogo, aquela confusão dentro do carro, o debate, você olhar pro lado e ver o personagem gesticulando. Sendo que algumas vezes eu bati o carro, e eles reclamavam disso. E aí, dá pra jogar ou passar raiva? Bom, a jogabilidade eu posso dizer com toda certeza que não é de forma nenhuma ponto alto no jogo e peca muitas vezes. York corre, faz virada de 180 graus, mira, atira e para resumir, usa a movimentação tanque,
que é a mesma usada no Resident Evil 4, com um passinho de lado, porque você aperta o LR e vai pro ladinho. Mas aí você fala, então é bom. Sim e não. A mira não é precisa. Eu joguei somente a versão do caixote verde, então não afirmo aqui as outras versões. Acabei errando muitos tiros pelo deslizar da mira, e os inimigos não facilitam em nada com o malabarismo corporal. Quick Time Events aparecem em vários momentos da ação, pedindo para apertar botões específicos que com erro resultam naquele game over indesejado. Tem uma coisinha, hein? Falando em game over, quando estiver na parte do museu contra o gás, na parte da árvore, perde de propósito, para ter uma surpresa bem macabra. A dificuldade é algo que é bem baixa nesse game, com a munição à vontade e também a nunca escassez de recursos e compra. Logo na maleta de itens tem a opção de compra, isso tira muito, mas muito da dificuldade, infelizmente. Os saves estão em locais específicos, sempre antes de chefes, aquela coisa toda. Então não dá para temer o suficiente adiante. O save sempre vai te ajudar. O arsenal de York lembra o da maleta de Leon, só que bem mais simples, né? Uma pistola com munição infinita, metralhadora, shotgun, faca e por aí vai, que pode ser adquiridos com a progressão, salve a pistola e faca, que fica com você desde o começo. E que com certeza você vai querer adquirir mais e mais, e vai precisar, pois os inimigos ficam cada vez mais resistentes e rápidos com o tempo. Falando em inimigos, infelizmente eles são bem repetitivos e após algum tempo o padrão será memorizado, tenho certeza que vai. E aí, escambar a dificuldade de vez. York na correria é mais travado que porta de banco com trava metálica e isso atrapalha, e muito. Espere por umas investidas inesperadas. Resumindo, vai valer a pena ou eu passo longe? Deadly Premonition virou uma espécie de clássico cult com o tempo. Tanto como eu falei no início do vídeo, originou uma sequência, e quem jogou na época relata o espanto com muitas características no game. Hoje em dia é um pouco raro de se ver quem jogou reclamar dele, tanto pelas mecânicas e pela história que é o ponto forte da trama. Em minha opinião, a conferida nesse game é essencial tanto pela trama e carisma dos personagens, música e clima de terror, que às vezes não funciona muito bem, mas para os padrões de censura de hoje, ele seria o game excluído de muitas mídias, com temas pesados e se tornando até mesmo preconceituoso se apresentar alguns estereótipos forçados que podem de certa forma ofender alguns. E não é à toa que o criador Hidetaka Suehiro, ou Sueri, foi a público pedir desculpas sobre os personagens da sequência, que era bem estereotipado, ofendendo muita gente, deu o que falar. Isso aí por causa de um personagem que deu mais... Mas olhando pelo lado de vista descontraído e cômico, você terá uma boa experiência, com um thriller intrigante e interessante, que não deixa a peteca cair na maioria dos momentos, cara. E outra, saiba que esse game tem plot twist acima de plot twist, ou seja, nem sempre acredita no que você vê. E eu passei por isso, muitas vezes, muitas. Bom, aproveitando que a gente está falando dele, tão alongado, né? Vamos falar de algumas curiosidades? Deadly Premonition é uma espécie de reboot do game Rainy Woods, que teve até um trailer na Tokyo Game Show de 2007, mas que no final das contas foi cancelado por problemas técnicos e seria lançado multiplataforma, ou seja, ia até para máquina de lavar se duvidar. O nome do detetive na versão de Rainy Woods não seria Francis York Morgan, e sim David Young Finning. Ainda bem que mudaram, hein? Nomezinho. Muito do conteúdo do game na época foi comparado à série de TV Twin Peaks, que se você navega bem no mundo dos games, também inspirou Alan Wake, da Remedy. Enquanto estava sendo produzido, foi cancelado 4 vezes. Bota cancelamento nisso, né? Então tinha coisa que não estava muito certa aí não. Hidetaka Suehiro e Kenji Gota, que na época era diretor de filme independente, conversavam muito sobre séries, filmes e tudo mais, botavam o papo em dia e por esse intuito colocaram esses diálogos da mesma forma com York e Zack, ou seja, é como se fossem dois amigos conversando numa tarde de domingo, digamos assim. Zack foi criado para uma quebra de quarta parede, para o jogador se sentir parte do game, e eu garanto, funciona, e como funciona. O game seria bem mais violento, contendo desmembramento e tudo mais o que não vem ao caso aqui. Mas Suehiro ficou muito preocupado com as vendas no ocidente, então decidiu diminuir muito do que ele achou extremo demais. No fim, se permita conhecer esse game com olhos menos críticos, e digo que foi uma das melhores experiências que tive em relação à narrativa, carisma e, acima de tudo, sem o sentimento de sei o que vai acontecer daqui a pouco. Isso é muito chato em muito jogo. Daqui a pouco vai ter uma explosão, você já sabe onde é que vai explodir. Daqui a pouco tu vê que o cara já sabe que vai cair. Daqui a pouco você sabe que o vilão já vai matar outra pessoa, você sabe quem vai morrer. Isso aí, nossa, tudo muito previsível, é chato, chato, chato. E o que nos resta aqui é terminar esse vídeo e relembrar com carinho desse game. E aí, você já jogou?
Bom, galera, então esse foi meu resumão do Deadly Premonition. Eu falo de maneira pessoal porque eu gosto muito desse jogo. Não dei muito crédito no começo, mas quando eu comecei a jogar, não parei nem um segundo e zerei ele direto. E pretendo jogar de novo daqui a alguns tempos, tá bom? Se você curtiu, deixa aquele legalzão, ativa o sininho, se inscreva e com o tempo vamos melhorando juntos. Valeu, até um próximo vídeo e tamo junto, galera!